Olá pessoal, tudo bem? Vou falar para vocês hoje sobre structures, né? Então vamos entender exatamente o que é uma structure. Primeiro é a motivação, tá? Então suponha que você tem que montar uma lista, né? Uma lista de livros, tá? E considerando que cada livro possui título, autores, editora, categoria, preço e outras características. Veja que as características são bem diferentes, né? Como é que nós poderíamos organizar essas informações? Ou ainda, vamos supor que nós tenhamos uma lista de alunos, né? Cada aluno possui um nome, possui matrícula, possui um CR, um conjunto de disciplinas e um curso, né? Então, como é que nós vamos montar, né, alguma estrutura onde você tem informações que são diferentes, tá? Então, para esse caso aqui, né, no caso específico, onde você tem informações que são diferentes, a melhor estrutura que nós podemos utilizar é uma estrutura do tipo structure, tá, ok? Então, é uma estrutura onde você tem dados que não estão relacionados e nós vamos construir um novo tipo, tá? Então, a estrutura, o structure, exatamente, né, é essa estrutura que relaciona tipos de dados que são diferentes, tá? Então, como é que nós podemos fazer isso? Vamos ver aqui um primeiro exemplo. Então, vamos supor que você tenha uma estrutura, né, que seja composta por matrícula inteiro, nome, 40 posições, char e média, que é um float. Então, nós podemos denominar essa estrutura struct de alunos e podemos declarar variáveis x, y e z do tipo struct aluno. Tá? Uma segunda forma de fazer isso seria dessa forma aqui, tá, ok? Definir struct aluno, definir novamente matrícula inteiro char, nome do tipo char e média do tipo float, e declararmos as variáveis. Agora não precisamos colocar o structure, né, que nós tínhamos colocado anteriormente. Somente colocar aluno e as variáveis x, y, z. Quer dizer que x, y, z são do tipo aluno. E uma terceira forma ainda seria declarar struct aluno, e aqui logo em seguida, logo depois que você declarar matrícula inteiro, nome char e média do tipo float, declarar as variáveis x, y e z. Tá? Então veja que são três formas diferentes. Bom, e agora como é que nós podemos acessar, né, um determinado campo dessa structure? Eu quero acessar a matrícula, eu quero acessar a média, ou eu quero acessar a variável nome. Né? Nós vamos utilizar um operador ponto entre a variável e o campo que nós queremos manipular. Então vamos supor que a nossa variável aqui, a nossa estrutura é x e o campo que eu quero acessar é média. Então eu vou colocar x.média recebe 9.5 ou x.matrícula recebe 12,05. Para exibir isso aqui, nós vamos exibir da seguinte forma, né? Utilizando o cout, por exemplo, x.matrícula ou x.média. Ou ainda, né, se você quiser receber, né, por exemplo, o nome, nós podemos utilizar o getLine. GetLine, aí entre parênteses, x.nome, 40 posições. Então isso, quando o usuário digitar, nós vamos receber, né, o nome e armazenar dentro da estrutura X. Tá? Bom, uma outra forma que nós podemos utilizar, né, é definir uma estrutura carta. Né, dentro dessa carta que eu tenho um naipe que é char de 7 posições e tem um número que é do tipo inteiro. Tá? Dessa forma nós podemos também declarar as estruturas, né, C1 e C2 do tipo carta, dessa forma, ou ainda C1 e C2 do tipo carta sem colocar o structure antes, tá, ok? Para acessar, por exemplo, eu quero acessar o campo número, né? Então eu vou colocar C1, né, que é a minha estrutura, ponto número, que é o campo que eu tenho dentro da estrutura, e recebe o valor 10. Tá? Uma outra coisa interessante é que nós podemos atribuir, né, uma variável struct a uma outra variável struct. Então imagine, por exemplo, que nós tenhamos as duas estruturas x e y, ok? Onde eu tenho, por exemplo, né, a primeira estrutura, né, que eu estou recebendo aqui uma nota, uma matrícula e um nome, né, o nome do aluno. O que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar essa estrutura aqui, x, e posso atribuir a uma mesma estrutura y, né, que tem as mesmas informações da estrutura x. Então, dessa forma, y recebe, né, os valores que você tem na estrutura x. Então, y passa a valer 9,5, 12,5 e Maria Silva. Ou seja, atribuímos os valores de uma estrutura
aos valores de uma outra estrutura. Tá? Podemos declarar ainda, né, um vetor de structure, ok? Como é que nós vamos declarar? Vamos declarar o nome, né, da tua estrutura, do teu structure, vetor de 6 posições, ou struct aluno, um vetor de 6 posições. Isso quer dizer que nós teremos aqui no vetor índice 0 uma estrutura, um struct aluno, os 3 elementos, vetor índice 1, os 3 elementos novamente, índice 2, índice 3, 4, até o índice 5, porque ele começou do índice 0. Perfeito? Então, com isso, nós podemos manipular, né, uma estrutura numa outra estrutura de um vetor. Perfeito? Ok, então vamos lá e até a próxima.